Esse mini documentário tem por objetivo narrar a relação entre o Estado e a religião ao longo da história. Essa relação sempre foi um pacto de interesses mútuos, onde o instrumento da fé atuou de forma efetiva na construção do convívio social e moral das sociedades. Esses princípios nortearam os rumos da política, inclusive a crença, no passado, de que os governantes, os reis, seriam divindades. O mini documentário tem como fundamento percorrer alguns momentos históricos com base nos pensadores do passado, para demonstrar a importância e a influência da religião na construção social e política de alguns povos antigos, até as sociedades contemporâneas, incluindo a influência da religião na construção da sociedade brasileira até os dias atuais. Bom, a relação igreja-estado que teve ali no começo do período medieval, começando ali em 380 mais ou menos depois de Cristo, que foi quando o cristianismo ele foi adotado como de fato a religião oficial do Império Romano. Ele teve uma participação muito importante de Santo Agostinho, que era um filósofo que se converteu ao cristianismo e ele tentou integrar a filosofia clássica à religião. Ele foi muito influenciado por Platão, ele pegou grandes ideias de Platão, ele se inspirava em Platão e, através dessa inspiração, ele montou a sua base do seu pensamento político. Assim como Platão, ele acreditava que era dever do Estado permitir ao cidadão que ele tivesse uma vida digna e virtuosa. Por um cristão, ter uma vida digna e virtuosa significava seguir as leis divinas prescritas pela Igreja. E só que por conta disso, Santo Agostinho ele acreditava que a maioria dos homens eles não seguiam essas leis divinas porque eles viviam no pecado. E como ele fala na obra dele, que se chama Cidade de Deus, ele diz que existia duas cidades, a cidade de Deus e a cidade terrena. Na cidade terrena era onde predominava o pecado. Então ele falava que através a influência da igreja no Estado, essa influência fazia com que as leis terrenas fossem parecidas com as leis divinas, e com isso os homens poderiam chegar a ter uma vida digna e virtuosa, e sendo assim podendo chegar à cidade de Deus. E esse foi um pouco da influência da igreja no Estado ali no começo da Idade Média. Ainda na Idade Média, tivemos como contribuinte da filosofia medieval São Tomás de Aquino. Foi um religioso e também filósofo que morava em torno de uma região hoje conhecida como Roma. Foi protagonista da Escolástica. A Escolástica foi uma onda filosófica e um modelo filosófico que associava a fé cristã e a razão. Foi influenciado fortemente por Aristóteles, cujas obras foram trabalhadas sempre relacionando definições de Aristóteles. Um exemplo disso foi determinar formas de Estado e governos ideais para o seu plano perfeito, como, por exemplo, a monarquia, a tirania e a república. São Tomás de Aquino acreditava que o Estado é advindo de uma manifestação natural da ordem social, cujo mesmo visa sempre o bem-estar amplo, porém, este campo, quando utilizado como objetivo privado, mesmo após isso ele considerando o instinto de conservação humana, utilizando como objetivo privado, considera este um indivíduo tirano. Como centralidade do pensamento de São Tomás de Aquino, compreende a convivência mútua e a cooperação entre razão e fé, separando suas particularidades, onde uma é responsável por atingir um bem-estar social, compartilhando de princípios da doutrina religiosa e utilizando como instrumento o Estado. Por outro lado, como instrumento a Igreja, disserta que os fins da alma só podem ser alcançados através dela mesma, da Igreja. É importante concluir com os estudos de São Tomás de Aquino esta relação entre Igreja e Estado, fé com razão,
um objetivo de criar um plano perfeito e aproximar a ordem regimental dessa dualidade e o bem-estar social. Maquiavel foi um autor de ruptura com o pensamento medieval sobre política e religião. Em sua concepção, a política e a religião devem trilhar finalidades distintas. Ao afirmar que o mundo político não é o caminho para a graça divina, Maquiavel definiu a distinção entre política e religião. Mesmo assim, Maquiavel, ao abordar a temática religião, não o fez de forma teológica. Ele analisa a religião como instrumento essencial para a formação e a manutenção do Estado, no qual a ação política é fruto da razão e da força, e a religião deve ser para manter o povo unido na defesa do Estado, sempre elevando o sentimento de amor e devoção à pátria. Maquiavel é um dos primeiros autores a propor uma moral própria de agir na política, independentemente da moral religiosa. Eu vou falar para vocês sobre a relação Estado-Igreja, política e religião desde a época do Brasil colônia, quando aqui chegaram os jesuítas. Os jesuítas, eles não tinham somente a missão de catequizar os nativos. Os jesuítas também foram responsáveis pela formação de cidades, por exemplo, São Paulo, e fundaram diversas escolas no Brasil. Essa relação igreja e Estado foi muito intensa durante o período de colonização. No Brasil Império, essa relação ficou ainda mais forte. Tanto o imperador Dom Pedro I quanto o imperador Dom Pedro II tinham uma relação muito próxima com a Igreja. A Constituição Brasileira de 1824 previu que o catolicismo era a nossa religião oficial e cabia ao imperador nomear os bispos e dar atribuições aos padres, designar os lugares aonde eles prestariam serviço. Isso era uma relação de troca entre Estado e Igreja. O Estado fornecia terras, propriedades para a Igreja, e a Igreja dava apoio à dinastia reinante no Brasil, que no caso eram os imperadores. Essa relação Igreja-Estado só foi acabar com a proclamação da República em 1889. Na Constituição de 1891, a Constituição da República previu que o Estado seria laico, ou seja, o Brasil não teria uma religião oficial. Mas veremos que não foi exatamente isso que ocorreu. Foi promulgada a Constituição Federal de 1891, que foi a primeira da República, e esse documento ele garantia liberdade religiosa e retirava do governo e Estado a adoção de uma religião oficial. Esse direito de laicidade foi ainda reforçado na Constituição de 1988, porém, infelizmente, continua sendo teórico, visto que não saiu do papel, uma vez que o cristianismo possuía a predominância do catolicismo e atualmente ele passou a ter um forte predomínio protestante e evangélico e tem grande influência no Estado e política do Brasil. A religião faz parte da estratégia dos políticos para se promover, alcançando assim grupos religiosos, ainda que a predominância do cristianismo é cultural e bem alta no Brasil, visto que foi enraizado desde os primórdios. Um exemplo que pode ser ressaltado é a bancada evangélica que vem se organizando politicamente há muito tempo, saindo do catolicismo e focando principalmente na introdução da religião dentro da política e faz um trabalho para que líderes como os pastores sejam eleitos. Atualmente, vários políticos já usaram a religião a seu favor para sua própria promoção. Grande exemplo disso é a bancada evangélica, que é composta por políticos evangélicos de partidos distintos, como já foi dito, e também alguns políticos que concorriam à presidência do Executivo nas eleições de 2018, como o candidato Cabo Daciolo e Jair Bolsonaro, que posteriormente foi eleito. Nós precisamos de um presidente honesto, que tenha Deus no coração, seja patriota. Bolsonaro promoveu sua campanha falando o nome de Deus, que sobretudo é relacionado ao cristianismo. Agora vamos escutar uma opinião de 2 estudantes da Universidade Estadual de Goiás acerca da religião e política, de como a religião influencia na política atualmente. Qual a opinião de vocês sobre isso? Bom, na minha opinião, a religião ela influencia sim na política.
principalmente porque as pessoas elas são facilmente manipuladas, até mesmo enganadas. A gente percebe que as pessoas são leigas sobre o assunto da política e elas não buscam informações sobre determinado candidato ou sobre o que ele pretende fazer. As pessoas elas buscam na política ideologias que sejam semelhantes ao que elas acreditam. Eu também concordo com ela. Um grande exemplo disso foram as eleições de 2018, que o presidente Jair Bolsonaro ganhou com aquele discurso de religião que ele tinha, né? Quando a gente via lá o slogan dele, Deus acima de tudo, isso mostrava que realmente ele estava colocando a religião acima dos propostas políticas que ele tinha. Então, assim, a religião sempre esteve presente na política brasileira. Olá pessoal, meu nome é Leandro Graz, tenho 35 anos, sou professor, sociólogo de formação, mestre em desenvolvimento sustentável, gestor cultural pela Organização dos Estados Ibero-Americanos e doutorando em gestão pública pela Universidade de Brasília. Hoje exerço mandato como deputado distrital pela Rede de Sustentabilidade na Câmara Legislativa. É o meu primeiro mandato, foi minha primeira campanha e hoje estou aqui para responder algumas perguntas e compartilhar com vocês algumas questões importantes sobre a política de modo geral. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que a sociedade brasileira é uma sociedade religiosa. A maioria dos brasileiros professa algum tipo de fé, em sua grande parte, a fé cristã, sendo ainda uma maioria de católicos, em seguida de protestantes das mais diferentes denominações evangélicas, tanto tradicionais como neopentecostais. No entanto, a própria Constituição brasileira, tendo em vista que somos uma república, estabelece a laicidade do Estado. O que é a laicidade do Estado? O Estado ele não pode professar uma religião e nem os membros do Estado podem trabalhar para o prestígio de uma religião em detrimento de outras. Eles não podem traduzir para a esfera pública uma visão que seja excludente a partir de uma perspectiva religiosa. Ao contrário do que muita gente pensa, a laicidade do Estado não significa que o Estado nega a religião, pelo contrário. A Constituição Federal é muito clara, no artigo 5º, quando afirma a liberdade religiosa, não só de crer, mas para a prática de cultos e liturgias. Isso é muito importante. No entanto, nós temos acompanhado aí, principalmente nos últimos 20 anos, uma tendência muito forte de expressão de argumentos a partir de princípios religiosos, tanto no Poder Legislativo como no Poder Executivo. Digo mais no Legislativo, especialmente na Câmara Federal e no Senado, mas também nas câmaras legislativas estaduais e municipais. Diversos parlamentares apresentam projetos de lei, têm discutido e fundamentado suas posições com base em argumentos religiosos, dogmáticos, de caráter meramente moral, muitas vezes desconsiderando as outras dimensões das iniciativas que apresentam. Vejo ainda que o Brasil está caminhando, talvez a passos curtos, mas precisa acelerar para realmente ter um Estado, temos um poder público um pouco mais laico, que respeite, prestigie as religiões, considere a cultura religiosa da sociedade, mas sem produzir discriminações ou restrições a direitos por causa de argumentos morais ou religiosos. Depende muito do cidadão e depende da religião. Nós temos visto algumas instituições religiosas que não orientam os seus fiéis a nenhum tipo de partido ou de escolha política. Isso é muito importante. As religiões precisam respeitar a República e precisam respeitar a escolha livre dos cidadãos. Cabe ao próprio cidadão, com base seja nos seus princípios, valores éticos, morais ou religiosos, escolher aquela pessoa que mais o representa, mas não vejo com bons olhos a influência religiosa, especialmente das instituições e dos líderes, padres, pastores, ialorixás, babalorixás, líderes de quaisquer religiões, dizendo para os seus fiéis em quem eles devem votar. Até porque é um tanto quanto complexo você escolher uma pessoa que seja um tipo ideal, que represente plenamente uma determinada visão religiosa, né? Já que as religiões são riquíssimas na sua história, na sua complexidade também de princípios e dogmas, é muito difícil. Eu acho que ninguém hoje, no Brasil, nenhum político representa uma visão religiosa, né? Inclusive, nós temos visto aí uma tendência de escolha política justificada, né, com base nesse critério. Não, estou votando nessa pessoa porque ele compactua com a minha religião, mas tem que olhar outras coisas, né, principalmente no Poder Executivo, porque o presidente, o governador e o prefeito é alguém que vai gerir as políticas públicas e nem sempre, ou aliás, na maioria das vezes, a questão religiosa ou moral não tem nada a ver com a eficiência e efetividade das políticas públicas.
Então, garantir, por exemplo, o bom funcionamento da saúde pública independe se aquela pessoa é religiosa ou não. Tem a ver muito mais com a sua capacidade de montar uma boa equipe, de produzir um planejamento e entregar resultados para a sociedade. Então, é preciso ter uma certa cautela na minha avaliação, na consideração do fator religioso, na escolha de pessoas dentro da política. Agora, claro, o cidadão é sempre livre, estamos numa república, e o cidadão é sempre livre para decidir com base nos critérios que ele achar mais conveniente. Veja, como eu já falei, as pessoas são livres para expressar o seu pensamento dentro e fora do parlamento, dentro e fora da política institucional, mas alerto novamente sobre o risco que a gente corre quando aprovamos leis que são justificadas por critérios religiosos, já que essas leis vão impactar toda a sociedade, inclusive as pessoas que não são religiosas, as pessoas que não creem em nada. Todos são pagadores de impostos, os ateus, os católicos, os umbandistas, os evangélicos, os espíritas, candomblecistas, todos são pagadores de impostos. O Estado não pode legislar e nem pode fazer política pública priorizando ou prestigiando exclusivamente uma perspectiva religiosa em detrimento das outras. Então, a gente tem visto, infelizmente, muitas vezes o debate público, o debate sobre política pública ou o debate sobre questões de direitos migrarem para um campo mais moral, o que, por vezes, pode até fazer sentido, mas há riscos, porque a gente cria, por vezes, uma certa cortina de fumaça sobre aquilo que nós temos realmente que discutir. Então, por exemplo, melhorar a educação. Melhorar a educação passa por alfabetização, boa formação de professores, infraestrutura das escolas, e muitas vezes a gente vê, e eu estou citando o caso da educação porque é bem recorrente, nós vemos propostas que têm um caráter religioso muito forte, de combater uma certa doutrinação ou uma influência da escola contrária à religião ou à moral da família, e que não tem nada a ver com qualidade da educação, né? Como também se a escola fosse promover algum tipo de lavagem cerebral, algum tipo de impacto acima da família, né? E então é preciso ligar o alerta e nós sempre mantermos acima de qualquer coisa o respeito aos princípios da República, né, que são a liberdade, né, a livre iniciativa, o objetivo da erradicação da pobreza, da redução da desigualdade. Isso independe de ideologia, isso independe de questões religiosas. E uma sociedade justa para cristãos, não cristãos, sejam eles quaisquer denominações, fiéis de quaisquer denominações, uma sociedade justa e igualitária para todos independe, muitas vezes, dessa visão. Portanto, agradeço aqui a oportunidade, convido vocês para acompanhar o trabalho pelas redes sociais e a gente continuar essa conversa por lá. Ficou claro que a religião tem um papel muito ativo dentro da política. Podemos dizer que uma relação, como é falado ao longo do documentário. Agradecemos aos nossos entrevistados pela disponibilidade e participação e ao nosso professor e doutor José Diocleciano.